Muito bom, vamos à palavra de Deus hoje. E estamos começando este ano, não é? E esta semana toda tem uma situação, tem uma pergunta que a gente precisa responder. E essa pergunta que nós precisamos responder é: quem somos? O que significa fazer parte desta igreja? Você se considera parte dessa igreja? Amém? Glória à graça. Nós somos parte do corpo de Cristo. Mas o que é que significa? O que é que significa a gente fazer parte de uma igreja hoje? Porque sabe, tem tantas coisas, tem tantos... quando você fala igreja, as pessoas pensam em tantas coisas, né? A primeira coisa que o pessoal pensa quando fala igreja é o prédio, né? Entendeu? Então, inclusive, aqui chama a gente a igreja da parede preta. É aquelas igrejas da parede preta. Gente, olha para o seu lado aí. Olha para o seu lado, tá vendo? Olha para o seu lado, olha, tá vendo? Tá vendo alguma parede preta? Não, a igreja são as pessoas, amém, irmãos? Esse é um auditório, graças a Deus, né? Os auditórios são um pouco mais escuros, ainda não terminamos aqui, né? A gente vai ter alguns elementos, mas o auditório tem que ser um pouco mais escuro. O que importa é o conteúdo, são as pessoas que estão lá, não é verdade? Amém, irmãos? Então a igreja, não importa se ela tem a parede preta ou a parede branca, importa se a igreja obedece a Jesus ou não, amém? Porque a igreja de Jesus obedece a Jesus. Então, assim... E também, então, nós somos a igreja da parede branca, porque lá embaixo está tudo branco. Já olhou, não? Ainda vamos pintar as paredes lá. E também nós temos ali um brinquedão para as crianças, nós temos tantas coisas legais ali. Também somos a igreja do brinquedão. Não, nós somos a igreja dos filhos de Deus. Tem um filho de Deus perto de você? Tem ou não tem? Tem. Você já cumprimentou ele? Você cumprimentou? O Rafael esqueceu de pedir o pessoal dar um abraço no outro. Rafael, o pessoal que faz o meio aqui tem que pedir para dar abraço, tá certo, gente? Então faz isso agora, dá um abraço nessa pessoa e fala: que bom que você está aqui. Legal, maravilha. Prazer, como é que você está? Você está mais magro hoje? Tá bom. Para que pediu para conversar? Agora, se alguém perguntasse para você, por que você faz parte dessa igreja, como é que é lá, o que você vai dizer? O que é uma igreja? Bom, para responder quem somos, nós temos que saber quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, como é que eu sei quem somos? Não é verdade? Então vamos aqui fazer algumas perguntas. Olha que interessante. Como é que você vê a si mesmo? Com o que você se preocupa mais? Quero propor aqui duas perguntas. Com quem você realmente é? Ou com a imagem que as pessoas têm de você? Porque as pessoas, quando entram na igreja, de repente, a vida muda, mas de repente assim, sabe? Mas a religião é terrível. A religião faz você se preocupar mais com a imagem que as pessoas têm de você do que quem você realmente é. Quando eu cheguei na comunidade há mais de 40 anos atrás, 42, né, amor? Quase 43 anos atrás. A primeira coisa que eu achei interessante é que ninguém estava preocupado com quem você aparenta ser, mas estava preocupado com quem você realmente é. Porque Deus está preocupado com a pessoa que a gente está se tornando e não quão bom nós parecemos. Amém, irmãos? Até o Rafael falou aqui, quando a gente contempla Ele, a presença dEle. É interessante que, não sei se você sabe, mas o espelho foi inventado em 1835, você sabia? Até então não tinha espelho como temos hoje. Se você vê um filme antigo
e a mulher está se olhando no espelho, é mentira, não tinha espelho. O que tinha mesmo era um latão polido, né? Mais ou menos. Então, assim, a maneira como a gente se vê, a maneira como a gente tem a percepção de nós, vai depender também como é que a gente enxerga a igreja, sabe? Se eu estivesse usando um óculos vermelho aqui, eu estaria vendo tudo vermelho, verdade não? Então, sabe, a maneira como nós também entendemos a igreja, ou temos experiências, vai afetar. Porém, existe outra percepção que é, ok, que nós somos juntos. Mas vamos assim continuar. Tempo de espera não é igual ao tempo de preparação. Amém? Você sabia disso? Vimos isso de um pastor da igreja Água Viva do Peru. E ele dizia, o tempo de espera não é igual ao tempo de preparação. Olha que interessante. Porque sabe, tem muita gente que está esperando. Lembra de Israel no deserto? O pessoal foi lá, deu aquele relatório ruim, não puderam entrar. Ficaram 40 anos no deserto. Durante 40 anos no deserto, alguns estavam esperando. Quando é que vai ser? E alguns estavam se preparando. Olha o texto tremendo sobre isso. Porque como é que a gente se vê? A gente se vê esperando acontecer alguma coisa na igreja, ou a gente se vê preparando-nos para algo que Deus vai fazer. Amém, irmãos? Olha só, o Caleb falando com Josué. O Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos. É mole? 85 anos. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. O cara ficou se preparando durante 40 anos, porque ele sabia que Deus vai cumprir a sua promessa. Amém? E aí então, portanto, me dê a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, 40 anos atrás, descobrimos que os descendentes de Enaque, são gigantes, viviam ali em grandes cidades. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Sabe o que ele falou? Eu quero o mais difícil. Eu quero o mesmo desafio que Deus prometeu. Amém, irmãos? Então você tem aí um homem, e mais alguns que ele influenciou, que estão se preparando. Eu sei que Deus vai fazer. Eu quero estar preparado. Sabe, irmão, se a gente chegar aqui como igreja, e aqui não digo só no prédio, aqui é o prédio, esse aqui é apenas um prédio, que a gente se reúne no momento. A igreja é a reunião das pessoas. Se a gente como igreja, como pessoas, como cristãos, a gente está esperando Deus fazer alguma coisa na nossa vida, nós simplesmente não temos fé nenhuma. Como cristãos, nós sabemos o que Deus quer fazer na nossa vida, então nós nos preparamos, amém? Cremos na palavra. Muitos querem milagres na sua vida, mas não se prepara para receber. Muitos querem que a situação mude na sua vida, mas não se prepara para isso. Não faz nada. Amém, irmãos? Então assim, quantos estão planejando ter um ano pior? Eu quero que este ano de 2025 seja o pior ano da minha vida. Mas como é que você está se preparando para ser o melhor? Olhando para trás, pode ser que você não consiga. Então, tem esta pergunta: se tempo de espera não é igual ao tempo de preparação, você está esperando alguma coisa acontecer em sua vida, ou você está se preparando para o que vai acontecer em sua vida? Se você fosse um atleta olímpico, o atleta olímpico vai lá, ele vai estar lá nadando nas Olimpíadas. O que ele faz agora? Ele está descansando, é isso não? Ele está descansando? Passeando, comendo qualquer coisa, ele está fazendo isso não? Não. Ele corre todo dia como se fosse para vencer. Cada vez que ele pula na piscina para treinar, ele pula dizendo, a medalha de ouro, a medalha de ouro. Por isso eu corro não sem meta. Então sabe, o Senhor está chamando a gente, o que você quer na sua vida? Ai Deus, eu quero isso aqui, tá, então se prepara que eu vou fazer. Se prepara como? Tira umas coisas da sua vida que não deviam estar aí. Muda
Mude a atitude. Abandona o pecado. Começa a me buscar. Sabe, às vezes Deus, eu já preguei uma vez sobre isso aqui, estamos esperando que Deus faça alguma coisa, Deus fala, tá filhos, pedir, tem que buscar e tem que bater, certo ou não? Tem coisa que tem que buscar, e tem coisa que você tem que bater. Então a nossa atitude diz muito sobre o que é que está acontecendo. Então, como é que nós como igreja vivemos? Esperando Deus fazer alguma coisa, não faz, eu vou trocar de igreja. Ou nos preparando por aquilo que Ele diz que vai fazer, que eu creio que Ele vai fazer, e que eu vou cooperar para que seja feito. Amém? Amém, irmãos? Então esta aqui é uma igreja onde a gente coopera, tá certo ou não? Não é uma igreja que a gente pega e bota as pessoas sentadas e fala, vocês são os incompetentes, vocês não sabem nada, precisa de um grande profeta revelador para dar ordem na sua vida, para ver se você vai ser alguém. Esta igreja não é assim, amém, irmãos? Nada graça, não é assim. Nós não somos assim, não queremos ser assim. Aqui nós queremos que cada um tenha um Espírito Santo. Você está esperando que alguém, ou Deus resolva os seus problemas, ou você está buscando em Deus a solução que Ele já tem para os seus problemas? Ele tem a solução? Não tem. Ele tem tudo. A gente busca, a gente fica esperando. Então, sabe, a atitude do nosso coração demanda muito. Eu quero incentivar você a pensar o seguinte: não, Deus vai fazer. Eu tenho que me preparar para receber. Porque às vezes nós simplesmente não estamos em condições de receber. A gente não está preparado para receber. Amém, irmãos? Amém. O desafio é, Jesus está dizendo, ei, se prepara, santificai-vos hoje e amanhã, porque o terceiro dia Deus fará milagres entre vocês, amém? Prepara, gente. Então, sabe, você está pedindo a Deus que resolva a sua vida para você obedecer a Ele? Ai Deus, quando eu ganhar mais eu vou te servir. Quando eu resolver meu problema financeiro, eu vou ajudar. Quando eu, que nem falou o Rafael agora há pouco, certo não? Quando eu tiver dinheiro suficiente, eu vou ser generoso. Você ganha 100. O Senhor fala, dá 10 que eu vou multiplicar esse 100 poderosamente na sua mão. Você confia em mim? Esse é o princípio. Não se trata de dinheiro, mas de confiança. Mas isso vale para todas as áreas da vida. Ou você está dando ouvidos a Ele, obedecendo a Ele, e recebendo as bênçãos que vêm pela obediência. Amém, irmãos? Percebe qual contraste aqui? Eu não quero obedecer a Deus, eu sei o que devia fazer, mas não faço, mas eu espero que Deus abençoe tudo da minha vida. Que sempre, gente, tem alguma coisa que está errada, isso não está não? Amém, irmã? A gente não pode mudar o que a Bíblia diz para ficar confortável para nós. Tem igreja aí que está mudando. Tem algumas igrejas aí que certas coisas não são mais pecado. E assim, você sabe, mudou os tempos, né? Mas acho que Deus está dizendo, eu não mudei não. Estamos aí, irmãos? Então esta igreja aqui valoriza a palavra de Deus. Porque sem ela não somos nada. Não é? Você se conforma com a repetição do passado, fazendo as mesmas escolhas, cometendo os mesmos pecados? Ou você se arrepende de verdade, abandona o pecado, faz escolhas diferentes hoje para colher frutos amanhã? Continua semeando capim, vai nascer o quê? Capim. Não semear nada, vai nascer o quê? Capim. Não cuidar do jardim, o que nasce? Capim, mato, erva daninha. Quer repetir o passado ou quer construir o futuro? A pergunta básica é que existe um mover da nossa parte, que a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, nós temos que tomar a decisão, se a gente vai seguir mesmo, obedecer a Ele ou não. Então, a maneira como você vê a si mesmo, eu vejo a mim mesmo, a maneira como a gente vê a Deus, a maneira como você vê o sacrifício e o amor de Jesus,
E o que você realmente deseja da vida afeta o que você espera da igreja. Tem gente que pensa que a igreja é posto de gasolina. Quando está acabando as minhas forças, eu vou lá e encho o tanque. Aí eu rodo. Quando tiver na reserva de novo, eu dou mais uma enchida. Essa mentalidade que a igreja existe para me servir, quando eu preciso, na hora que eu quero. Tem a mentalidade da igreja supermercado. Como é que é a igreja supermercado? Eu vou lá, pego o que eu quero. E depois, só volto se eu precisar de alguma coisa. A outra mentalidade é da igreja shopping com cinema. Vai lá, é tão legal, temos amigos, vamos nos divertir, a gente aí ouve uma boa palestra, não é? Dá muita risada, porque tem certos, não é o caso daqui, mas tem igrejas de pregadores, nossa, mano, você sai irritando, você sai tão descontraído, e o que ele falou mesmo? E Jesus e a palavra? Então é legal, descontrai, encontra os amigos, a gente tem um tempo bom. E às vezes isso acontece na célula também. Só vai na célula quando precisa de ajuda. Some da célula. Aí quando precisa, a coisa apertou, precisa de oração, vem. Ô irmãos, a igreja não é isto. A igreja é o corpo de Cristo. Então esta igreja aqui, esta que você participa, não é? É o corpo de Cristo. 1 Coríntios 1, 12 e 20. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Uns dos outros. Diz isso. Uns dos outros. Ah, não é tudo para mim? Não é eu fazendo tudo por todos? Não, uns aos outros. Se uma parte sofre, olha o que é o entendimento de igreja, irmãos. Se uma parte sofre, todas sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Amém? Então, assim, quando você dá uma martelada no dedinho, ou você chuta, você já levantou de manhã, se distraiu e chutou o pé da cama, ou sei lá, um móvel. Faz parte do corpo. Então, numa igreja, onde quando alguém é honrado, alguém recebe alguma coisa, Deus faz algo, o outro fica com o bico, não é corpo. Na igreja, quando alguém está sofrendo, o outro não se importa, fala, não é comigo. Então, você vê que o seu irmão está indo por um caminho difícil, você vê que ele vai destruir o casamento dele, você vê que ele vai arrebentar a vida dele profissionalmente, você vê que ele está deixando certas coisas, ele vai realmente dar uma enrascada, o que você faz? Eu vou contar para o pastor. Não, a Bíblia fala para você falar com ele, amém? Amém, irmãos? Amém. Esta igreja crê nisto, amém? Você precisa saber o que nós cremos como igreja. Que talvez, aí você fala, legal, esta igreja que eu quero. Ou você pode dizer, rapaz, eu queria um negócio mais light. Um negócio assim, compromisso, não? Só para ir de domingo. Como é que faz só para ir para o céu? Eu só quero ir para o céu, quero ser salvo e ir para o céu. Sabe qual é a pergunta da pessoa hoje em dia? Eu estou salvo ou não estou salvo? Eu estou salvo, não quero saber se eu estou salvo. Ah, eu estou salvo? Ah, tá bom. Até onde eu posso pecar sem perder minha salvação? Eu estou aqui, eu peco. Então, não, mas Deus é bom, Ele entende. Então tem umas teologias aí que dizem, uma vez que Deus salvou você, agora é impossível você perder a salvação. Então você pode viver uma vida miserável do jeito que você quiser, porque afinal você está salvo. Só que isso não está na Bíblia, tá? Não tenho tempo para explicar teologicamente isso para você hoje, mas está lá. Então, gente, o corpo de Cristo, a igreja que nós somos, então essa igreja aqui, essa igreja que nós cremos, essa família, não é um lugar de competição, não é lugar de oportunidades para mim, de promoção pessoal.
de projeto ministerial pessoal, de ser apreciado pelos meus dons, que Deus me deu. Esta igreja não é lugar para buscar ajuda para os meus problemas. Quando eu tiver, eu vou lá, tem que me ajudar. É lógico que ajuda, amém, irmãos? É lógico que ajuda. Para ganhar recompensa e reconhecimento pelas minhas boas obras. Tem gente que pensa que igreja é isso. Vive para isso. Essa igreja é lugar de, em vez de oportunidade para mim, desafios e propósito para todos, amém, irmãos? Todos podem profetizar, todos podem orar pelos enfermos, todos podem evangelizar, todos podem encorajar, todos podem servir, amém, irmãos? Deus coloca cada um numa posição. Não tem hierarquia relacional. Eu não sou mais importante que você porque eu sou pastor, tenho 40 anos de cristão. Eu tenho uma função, talvez diferente da sua, amém? Mas a importância é a mesma. Porque cada parte do corpo é importante. É o que a Bíblia diz. Então essa igreja tem a preocupação é promover o Evangelho de Jesus. É ver pessoa transformada. Não é ver gente aparecendo e dizendo, olha como eu sou bom. Não é o ministério do projeto pessoal. Mas é o ministério de Cristo em nós. É Cristo em nós. A esperança da glória. Não é ser apreciado pelos meus dons, é usar meus dons para servir os outros. É lógico que Deus deu os dons. Usa para servir. Mas se você usa para servir e alguém tem que notar que você serviu, temos um problema, porque Jesus falou, sirva, mesmo quando ninguém perceber. É para ajudar os outros com os problemas dele. Você foi ajudado? Quantos foram ajudados? Você foi ajudado aqui? Foi eu? Tu não foi? Como você está ajudando? Ah, mas eu ainda sou novo, só tenho 20 anos de cristão. Renunciar não é ganhar recompensa. Se você quer ser reconhecido pelas suas obras, Jesus falou, parabéns, você vai receber a recompensa dos homens, minha não. Mas se você quer renunciar a tudo e fazer as obras sem esperar nada em troca, Deus te recompensará no secreto, amém? É onde você vê a sua família diferente. É onde você vê a sua família crescendo. Onde você vê a bênção de Deus que enriquece. Não acrescenta desgosto. Quando Deus, porque você está preocupado com Ele, não com você. Então, igreja é local de Jesus e dos outros, não o eu. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais para mim mesmo. Amém, irmãos? Isso é que nós queremos como igreja. Estou vendo que a frequência vai diminuir a semana que vem. Não, estou brincando. Ou a gente sabe onde a gente está, para saber se a gente se compromete ou não. Eu gosto de saber onde eu me meto, para saber se me comprometo ou não. Amém, irmãos? Igreja não é um lugar de competição, de condenação, de fofoca, de maledicência. Igreja é um lugar de cooperação, de redenção, de restauração, da verdade em amor, de encorajamento. Você vai conseguir. Você pode ser diferente. Se depender de Deus, Ele vai te abençoar já. Amém, irmãos? Olha o Paulo falando, 2 Coríntios 1:24. Não significa que queremos controlar vocês, dizendo-lhe como exercer a sua fé. Esta igreja não vai controlar você, não vai controlar suas decisões. Não vai dizer. Essa igreja vai encorajar você a obedecer a palavra, a ouvir o Espírito Santo e a viver uma vida digna que glorifique a Jesus Cristo. Amém? Não pode obrigar ninguém a fazer uma escolha. Não queremos controlar vocês, dizendo como exercer. Nosso desejo é trabalhar com vocês, cooperar com vocês, para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Portanto, abandone a mentira, diga a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Paulo está dizendo, quando você mente, quando você está vivendo uma vida mentirosa, está afetando seus irmãos. Você está prejudicando eles. Quanto maior a sua responsabilidade no corpo, mais você afeta, positivamente ou negativamente. Lógico. Não tem como. Então, irmãos, o convite de Jesus é, ei, você faz parte do corpo, você não visita o corpo. Você não é uma coisa que vai para o corpo, sai do corpo.
Entra no corpo, sai do corpo. Jesus falou assim, eu coloco você no meu corpo, para você amar e servir as pessoas que eu coloquei no seu lado. Amém? E também para você ser amado e servido pelas pessoas que eu coloquei do seu lado. Amém, irmãos? É recíproco. A igreja de Jesus é recíproco. Quem tem mais experiência ajuda quem tem menos. Amém? Mas não é porque você tem menos experiência que tem menos valor. Está ficando claro? Que bom. Como é que lideramos a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é conhecido neste mundo pela igreja. Seu amor uns pelos outros provará para o mundo que vocês são meus discípulos. Escreveu João lá. A maneira como vocês vivem vai demonstrar para este mundo que não conhece Jesus, quem é Jesus e o que é a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. O Espírito Santo guia a igreja, por meio de homens e mulheres fiéis e idôneos que obedecem à palavra de Deus. Mas a igreja não é feita por líderes. A igreja é feita por todos. Amém, irmãos? A liderança não se baseia nos dons, nem nos talentos, nem nas competências. Tem tudo isso, mas não se baseia nisso. A igreja se baseia no amor e no serviço. O maior é o que serve, aquele que lava os pés, aquele que renuncia por amor. Se eu tivesse todos os dons, todas as capacidades, todo o conhecimento e toda a ciência, mas não tivesse amor, de nada adiantaria. 1 Coríntios 13. Irmão, dom e capacidade sem unção, sem Espírito Santo, sem amor, não serve para nada. Essa é a igreja de Jesus, amém? Estamos lendo na Bíblia com você. Essa é a igreja que você quer? Essa é a igreja que nós queremos. Não é que a gente vai botar alguém que não tem... Não é, tá bom, não precisa tão... Chega aqui alguém que não sabe tocar e vai tocar o violão. Não. Vai abençoar as pessoas? Não. Mas se o cara é um exímio mestre da guitarra, mas não tem amor, não anda na verdade, não teme a Deus, vive no pecado, está ministrando a partir da mentira e não da verdade. Deus procura quem o adora em espírito e em verdade. E quem adora são todos somos adoradores aqui, amém? Não é só a banda que são os adoradores. Todos são os ministros, não é só o pastor que é ministro, amém? Porque todos têm o Espírito Santo. Está claro, irmãos? É assim que nós entendemos igreja. Ei, acorda, é assim que Jesus falou que é. Então a gente não fica esperando algo acontecer, a gente fala, Senhor, eu estou aqui, eu quero me preparar, que bom. Se você for fiel no pouco, sobre muito você vai ser colocado. Comece com um pouco. Qual é o pouco? Eu quero conversar com você todos os dias. Quero que você me ouça todas as manhãs. Então, irmãos, como devem ser os líderes da igreja? Gente, o padrão para a liderança da igreja é mais elevado. Ia demorar muito para ler todos os textos. Tem que ter bom testemunho. Olha só, tem um texto aqui que diz isso, 2 Coríntios 6. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência, nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Não tem dom, não tem talento, não tem capacidade, não tem título. Amém, irmãos? É aqui, essa é a questão. É o Espírito Santo que faz a gente viver uma vida diferente. Mostramos quem somos pela pureza, entendimento, paciência, bondade, Espírito Santo. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Quando você anda na verdade, você vai ver o poder de Deus transformando. Você vai ver os milagres acontecendo. Você vai ver pessoas quebrantando. Mas se a gente não anda na verdade, não adianta. Dá até para fabricar umas coisinhas. Fabricar umas palavras proféticasinhas. Mas não há poder. Não transforma. É gente que tomba, que cai, que pula, e tomba. E tomba diabo, levanta um diabo mais limpinho. Mas é a mesma coisa. Continua sendo. Não adianta. É uma mudança no coração. A gente ministra a partir daquilo que está dentro de nós.
Amém, irmãos? Servimos, usamos as armas da justiça. Armas da justiça. Ele está falando aqui é uma alusão à direita, a mão direita, a mão esquerda. A espada e o escudo. A espada do Espírito, o escudo da fé. Com a mão direita para atacar, com a mão esquerda para defender. Servimos quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem. Quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Estamos aí, amém, irmãos? Essa é a igreja de Jesus. Esse aqui é um líder da igreja de Jesus. É alguém que diz assim, eu vou trabalhar para Jesus. Falou, tá bom, é isso aqui, ó. E quando te criticarem, o que você vai fazer? Que eu não sou reconhecido. Que ninguém vê o que eu faço. Então talvez não seja o seu lugar. Porque a igreja de Cristo é assim. Amém? Estamos aí, irmãos? Pastor, essa mensagem não é muito popular. As pessoas podem ficar chateadas. Sabe, eu fiquei pensando nisso. Falei, Jesus, eu vou falar isso mesmo? Ele falou, quanto você me ama? Eu te amo, Senhor. O quanto você ama aquelas pessoas? Eu amo muito aquelas pessoas, Senhor. Você amaria o suficiente para dizer isso para eles? Você amaria o suficiente para dizer que eu estou preocupado com eles? Você amaria o suficiente para lembrá-los o preço que eu paguei para ter cada um deles? Você amaria o suficiente para dizer, não ande neste caminho de trevas? Você amaria o suficiente para fazer um alerta dizendo, cuidado, não jogue a sua vida fora? Você amaria o suficiente para dizer a verdade em amor, para que eu possa despertar alguns deles, para que eu possa levantar os que estão caídos, para que eu possa encorajar de novo aqueles que estão desistindo? Amém, irmãos? Você crê que esta mensagem é para mim, tanto quanto para você? Você crê que eu me importo com você o suficiente para vir aqui de domingo? Para pensar numa mensagem, para perguntar o que Deus quer? Não somente eu, mas muitas outras pessoas aqui. Então eu peço que você receba do Senhor isto. Avança para mim, faz favor. Como é que nós... Aqui, ó. Isso tudo que eu falei, eu aprendi com esse senhor aqui. Carlos Alberto Bezerra, a esposa dele, Sueli. Eles fundaram a Comunidade da Graça em 1979. Tudo isso que eu falei aqui, eu ouvi ele repetir por muitos e muitos anos. Eu trabalhei do lado dele durante 25 anos, praticamente toda semana, vários dias. Sabe o que eu admiro do Carlos Alberto? Não é que ele não tem erro, ele cometeu vários. Eu admiro que ele me deixou conhecer os erros dele, para que eu pudesse aprender. E disse, como ele sempre disse, seja melhor do que eu. Na verdade, quem conhece? Palumbo, quantas vezes ele falou? Seja melhor do que eu. Teve erros, muitos. Mas eles estão aí, permanecendo firmes. Eu preciso honrar a quem tem que dar a honra. Não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para aprender com o melhor que temos de cada um. Sabe, a gente julga muitas pessoas na igreja. A gente devia ficar grato pelo que nós recebemos delas. Amém, irmãos? E se alguém está se perdendo, nós tínhamos que ter compaixão para começar a orar por essa pessoa. Para dizer, Senhor, não deixa se perder. Eu estou aqui porque alguém fez isso por mim. Eu vi a situação desses dois, eu orava e falei, Senhor, se eu tivesse no lugar dele, eu não sei o que eu faria. Como é que pode fazer isso com ele? Eu orei muito por eles.
Porque eu descobri que talvez no lugar dele teria feito muito pior. É fácil criticar um líder na igreja. Difícil é você fazer o trabalho dele. Amém, irmãos? A igreja é a família de Deus. Ele dizia isso muitas vezes. As pessoas nascem de novo nessa família pela fé em Cristo. Precisa nascer de novo. Como filhos de Deus, amam a Jesus, obedecem aos mandamentos. Porque quem ama a Deus, obedece a Deus. Quem ama Jesus, obedece a Jesus. O seu estilo de vida de amor da gente, como igreja, o estilo de vida de honra uns aos outros, impacta as pessoas ao nosso redor. O que acontece? Elas falam, nossa, é assim que vocês vivem. É o nosso estilo de vida que faz diferença, não é o quanto conhecimento nós temos. Não é o quanto a Bíblia aprendemos. Aprende a Bíblia, tenha conhecimento. Mas não basta só isso, se não tiver amor. Se não honrarmos uns aos outros. É por meio de um relacionamento de amizade e compaixão que nós, então, buscamos fazer delas discípulos de Jesus. Então, a visão da nossa comunidade, eu até esqueci de pôr no outro slide, é uma igreja família vivendo o amor de Cristo. A igreja que é a família de Deus que vive em amor de Cristo. Nós escrevemos no slogan, né? Nós encurtamos um pouco para ficar mais fácil, amando pessoas. Amém? A igreja família vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Alcançando o próximo e formando discípulos. Fazendo discípulos. O próximo que está mais perto, começa na casa. Eu ouvi tanto ele dizer, começa na sua casa. O cara que não honra a sua própria casa, que não cuida da sua esposa, que não cuida dos seus filhos. Uma família onde seus filhos não querem andar com esse pai, com essa mãe. Que o marido não quer andar com essa mulher, que essa mulher não quer andar com o seu marido. Isso não é... Ei, acorda! Não serve para dirigir a igreja de Deus. Começa em casa, nosso primeiro rebanho. Se um arrependimento da sua vida não é notado pela sua esposa, se o arrependimento da sua vida não é notado pelo seu marido, se o arrependimento da sua vida não é notado pelos seus colegas de trabalho, ei, que cristianismo que é esse? Isso é fake. Aí a pessoa é 3 pessoas. Em casa é quem ele é. Eles falaram, verdade ou não? Quantos você lembra, já viram o casal falar isso aqui? Estou repetindo. Em casa é tudo maravilhoso. Em casa... Aí você sai da sua casa. Aí tem o trabalho. Essa é um pouquinho melhor, porque afinal de contas, né? Você não quer perder cliente, aquela coisa toda. Você não quer perder o emprego. Então você é um pouquinho melhor e tudo. Mas de vez em quando, né? Mas você faz um esforço, né? Imagina que tem uma mola prendendo você lá. Lá no quê? Imagina que aquela caixa acústica é um bloco de concreto. Mas tem uma mola aqui. É o velho homem. Escravo do pecado. Escravo de si mesmo. E aí então é aquilo um pouco mais... Aí o que ele faz? Vai na igreja. Aí na igreja ele faz o esforço. Graça e paz, irmãos. Jesus é maravilhoso. Vai na célula, eu quero dizer para vocês que olha, o pastor falou, honramos as pessoas. É o nosso testemunho que faz diferença. Mas é um esforço terrível, porque é uma religiosidade. Eu vi tantas vezes, enquanto a gente não é libertado. Levou o velho homem embora. E depois, me deu um novo nome, agora, filho sou. Quando arrepende de verdade, a vida muda. Então eu aprendi, lá em 1983, que se quem eu sou aqui na minha casa com os meus filhos, não é a mesma pessoa que eu sou no meu trabalho, quando eu lido com as pessoas na rua, quando eu vou comprar alguma coisa, ou quando eu estou na igreja, ou no quarto secreto, se eu não sou a mesma pessoa, eu não sou. O que os outros pensam de mim é mais importante do que aquilo que realmente sou. E Jesus está preocupado com quem eu realmente sou. Amém, irmãos? Então é um chamado para arrependimento. Então a gente não é uma igreja. A gente não quer ser uma igreja onde nós somos uma pessoa na nossa casa e somos outra aqui. Eu fui criado assim, irmãos.
Cada vez que eu não conseguia ser, falou. Por isso eu cheguei para minha esposa muitas vezes e falei, eu não quero ser mais essa pessoa. Mas o arrependimento tem fruto, sabe? Esse arrependimento que você quer ser outra pessoa, mas nunca arrepende, nunca dá fruto, não é arrependimento, gente. O quanto a gente ama Jesus? O quanto você ama Jesus? O suficiente para amar as pessoas? É para amar até os inimigos. Quanto mais as pessoas perdem. A igreja de Jesus, como é que nós pastoreamos as pessoas? Por meio dos relacionamentos, que envolve nossas células aqui, um a um. Discipulado é feito em grupo, um a um. Envolve ensinar a palavra, encorajar, dar testemunho pessoal, usar o exemplo. Mas também envolve confrontar em amor para arrependimento e obediência. Vamos supor que eu vejo aqui, o Val está aqui na minha frente, o Val e a Bárbara. Tá bom, são meus amigos. Aí eu começo a andar mais com ele. Aí eu vejo alguma coisa que o comportamento do Val pode ser que esteja prejudicando a sua esposa e seus filhos. Eu vejo que ele tem uma atitude não condizente. O que eu faço? Me afasto dele. Não quero. É isso que a gente faz, não? O quanto eu me importo com ele? O quanto eu amo Jesus? Eu vou lá e falo com ele. Eu não vou chegar para o pastor e dizer, olha, o seu líder lá, o senhor precisa dar uma olhada nele, hein? Na Bíblia manda você mesmo falar com ele. Dizer, ô irmão, você quer que eu te amo? Você permite eu fazer uma observação? Isso é assim e assado. Porque a gente, isso chama-se lavar os pés, amém, irmãos? Tem gente que ele pode te dar um chute e falar, não quero que você lave meus pés, beleza. Ele pode dizer, muito obrigado, você está me ajudando. Essa é a igreja que a gente lava os pés, amém, irmãos? Você sabe qual é a dificuldade maior de lavar o pé? Quando precisa lavar o pé de um líder, de um pastor. Ah, não, ele deve saber. A igreja de Jesus, as pessoas se importam umas com as outras para chegar lá e falar um assunto delicado com amor. Não estou aqui para julgar você, mas eu estou vendo que talvez não seja o melhor. Eu cresci assim, irmãos, por isso que eu melhorei. Você também cresceu assim? Quantos também cresceu que está crescendo assim? É. Mas se você não se deixa... Então, eu quero terminar... Nossa, já passou muito tempo aqui. Mateus 18. Como é que nós tratamos as questões? Que é a questão quando tem um problema, não é verdade? Mateus 18 diz assim, ó, se um irmão pecar contra você, está falando contra você. Também vale se ele pecar contra a família dele, porque é o corpo de Cristo, amém? O Val aqui faz parte do corpo de Cristo. Se ele começar a fazer besteira com a família dele, está prejudicando a família, mas está prejudicando a igreja também, amém, irmãos? Eu tenho que falar com ele. Eu como membro. Se o irmão pecar contra você, primeiro, fala com ele em particular, chama atenção para o erro. Em particular e com ele, não fala com o outro. Segundo, se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão, que bom. Mas se ele não ouvir, leva consigo 1, 2 outros e fale com ele novamente, 2 ou 3 testemunhas. Cara, eu queria voltar aqui. Pega alguém de confiança. A gente faz isso através das nossas redes de pastoreio pelas células, de maneira segura. A gente quer fazer isso. Leva consigo 1, 2 e fala com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não vai criticar o seu irmão. Mostra para ele que a situação é verdade, e assim, fala que ele precisa se arrepender. Fala que você quer proteger ele. Amém, irmãos? Tudo para restaurar a pessoa. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Aí vem aqui, pega o microfone, é isso ou não? Algumas igrejas fazem isso. Nunca nessa igreja você vai ver eu pegar microfone, ou ninguém pegar microfone aqui, para falar do pecado do irmão, para expulsar pessoas. Não vão fazer isso, nunca.
A igreja aqui, a liderança da igreja, o corpo de Cristo, o que está conectado com Ele. Fale com os pastores, os líderes conectados, ele fala, olha, tem uma situação. Quem sabe ele ouve. Se ele não ouvir, nem mesmo a decisão da igreja, trate como gentio, cobrador de impostos. O que significa? Trate ele como alguém que não faz parte do corpo. Trate ele como alguém que realmente não é filho de Deus. Trate ele como alguém que precisa se arrepender, precisa conhecer Jesus de verdade. Quer dizer que não dá para ficar com essa pessoa. Está claro, irmãos? Amém? Então, não critique esta igreja, ou a liderança dessa igreja, se ela demora para resolver alguns problemas que você acha que pessoas têm. Porque aqui nós fazemos assim, nós tratamos a pessoa, se ela se arrependeu, ela continua onde ela está, ela continua servindo, ela continua como está. Amém, irmãos? Mas se ela não se arrepender, por causa da escolha dela, nós também temos que fazer uma escolha, conforme a Bíblia nos manda. Amém? Talvez seja melhor você então não estar mais aqui. Não estar mais servindo. Talvez era melhor você trabalhar um pouco isso aí. Buscar Deus. Amém, irmãos? A motivação disso é o amor, ou a motivação desse é o me livrar de uma pessoa inconveniente? Me livrar de um inconveniente é, não falo mais com ela. O amor é, eu insisto, eu insisto, eu insisto. Amém, irmãos? Então, Jesus está nos ensinando isto. Nós somos ministros da verdade, nós não controlamos as escolhas das pessoas, mas também não permitimos que as escolhas dela atrapalhem o corpo de Cristo. O senhor está falando isso aí, você vai mandar um recado para alguém, vai fazer alguma coisa? O recado aqui é para todos nós que somos membros dessa igreja, amém, irmãos? Que isso é a Bíblia que nós estamos lendo. Outra coisa que a gente não faz é mandar recado. Não precisa, a gente tem que falar com a pessoa. Então não estou mandando recado para ninguém, por favor, amém, irmãos? Você pode acreditar ou não, mas eu estou falando a verdade para você. O que o Senhor está dizendo para nós é o seguinte: a minha igreja, que é o meu corpo, eu quero que as pessoas experimentem tudo que eu tenho para elas. O melhor que eu tenho para elas. Todas as bênçãos que eu tenho. Só que tem hora que a gente precisa preparar. Deus vai fazer isso na sua vida? Tá. Tem certas coisas que não podem existir mais na sua vida. O máximo que a gente pode fazer como líder é dizer, infelizmente não dá mais para, se você não quer andar dessa maneira, então assim, tudo bem, escolha sua. As pessoas podem vir na igreja, frequentar. Não vamos sair dizendo por aí se foi ou não foi. Não estamos aqui para julgar as pessoas. Amém, irmãos? Eu tinha mais coisa para falar sobre quem é a igreja. Mas nós não temos o tempo suficiente. Nós temos a ceia. Mas o Senhor faz várias advertências para nós, sabe? Ele faz várias advertências, do tipo, olha, se você fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, é melhor você ter amarrado uma pedra no pescoço e jogar no rio. Jesus leva muito a sério aqueles que, por não se arrependerem, desviam outros da verdade. Amém, irmãos? Ele vai fazer, eu não. Quem julga é o Senhor. Jesus fala assim, dei tempo para se arrepender. Então, irmãos, eu quero só terminar aqui. Não nos compete julgar o coração e as motivações de uma pessoa. Isso é Deus que julga. Amém? Mas nos compete julgar o fruto das ações, as práticas. Você está prejudicando o corpo de Cristo. Então, qual é o apelo que nós temos aqui? Não dá para dizer que ama Jesus e ministrar a partir da mentira. Não dá para você viver na imoralidade e abrir a porta da igreja para uma pessoa. Não dá para você ter um péssimo testemunho lá fora e você vai abrir a porta da igreja e vai chegar numa pessoa que fala, ok, é ele que vai abrir a porta? Não vou nesse lugar não. Então, o Senhor está pedindo para fazer um chamado ao arrependimento, para a gente receber tudo que Ele tem para nós.
Ele está dizendo, por favor, não anda mais nisso. Então, assim, nós temos uma igreja que queremos andar na verdade. Amém? Você quer andar na verdade? Quer receber tudo que Deus tem? Então precisamos andar na verdade, irmãos. Então a gente não fala nada publicamente, a gente não envergonha ninguém. A gente não fala mal da vida do outro. Não ficamos contando os pecados para outras pessoas. Nós protegemos as pessoas, até guiando elas para o arrependimento. Amém, irmãos? A gente faz um esforço para isso. Quero pedir o mesmo esforço de cada um de nós aqui. Em vez de criticar o seu irmão, vamos encorajá-lo. Mas se ele não quiser se arrepender, seja claro com ele e fala, olha, não dá para, não se ministra a partir da mentira. O Senhor vai julgar você, a Bíblia diz que Ele mesmo julgará. Então nós temos que encorajar as pessoas, para receber tudo de bom que elas têm. Sem arrependimento de verdade, irmãos, não há mudança, sabe? Sem o arrependimento do coração, não há mudança. Novo coração, nova maneira de pensar, novas atitudes. Personalidade não é desculpa para a iniquidade. Eu sou desse jeito. É o meu jeito. Eu sou assim mesmo. Deus me fez assim. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é, sabendo o que é certo, não faz. Não é desconhecimento. A iniquidade é, você sabe que é pecado, mas comete. Irmãos, aqui nessa igreja, a imoralidade, como está escrito na Bíblia, continua sendo imoralidade, tá? Nós não atualizamos a Bíblia. Fornicação e imoralidade. Adultério e imoralidade. Tantas outras. Roubo. Enganar as pessoas para levantar dinheiro. Isso ainda aqui é pecado, amém, irmãos? Porque a Bíblia diz que é. Não dá para ministrar a partir disso. Se você está nisso, se arrependa. Para que o Senhor não levante. O Senhor está fazendo um convite. Vamos viver uma vida que glorifica a Ele, amém? A igreja é para glorificar a Jesus. Dizer que é o meu jeito é uma desculpa para você viver do jeito que você quer, sem se importar como é que as suas atitudes afetam os outros. Gente, isso não é igreja. A igreja honra Jesus Cristo. Você quer fazer parte dessa igreja? É parte dessa igreja? Que bom, eu também quero. Para quem você está pregando? Estou pregando para mim. Eu acerto sempre? Não, mas eu tenho pessoas que me ajudam. Tem pessoas que falam, olha, você não conseguiu. Obrigado, eu quero conseguir. Não é? Jesus falou da figueira que não tinha folhas, né? A figueira quando tem folha diz, eu tenho fruto. Ele chegou lá e não tinha fruto. O que ele falou? Ninguém mais coma fruto de ti. Sabe esse negócio de que, não, eu vou mudar, eu me arrependo, só que não dá fruto? Se arrependeu, tem fruto, gente. Amém? Se arrependeu, tem frutos diferentes. Não dá para justificar. Nós temos que ter uma mudança. E o Espírito Santo está aí dizendo, eu posso mudar se você quiser. Tá? O quanto a gente ama Jesus. Pode vir a banda aqui. A gente ama Jesus o suficiente para obedecer a Ele. Para pedir perdão quando erra. A gente ama Jesus o suficiente. Você ama Jesus o suficiente para não dormir com o seu namorado, com a sua namorada? Quanto você ama o seu namorado? Eu amo muito, mesmo. O suficiente para não dormir com ela? Defraudar, frustrar? Quanto você ama Jesus? O suficiente para você parar de mentir? Parar de manipular as situações? Há um rio de águas vivas que flui do trono de Deus. E esse rio de água viva tem tudo que é coisa boa para cada um de nós, sabe, irmãos? Jesus está dizendo o quanto você me ama. Muito, Jesus. O suficiente para mudar a maneira como você trata as pessoas. Como você cuida do seu dinheiro.
Como você fala com seus clientes? Como você faz os seus negócios? Como você trata os seus filhos? Como você trata os seus pais? Tem pais sofrendo pelos filhos. Tem filhos sofrendo pelos pais. E Jesus falou, eu vou vir para reconciliar o coração dos pais com os filhos. Quando eu saí de casa hoje, eu falei, Senhor, eu não vou falar essa mensagem, não. Eu queria hoje tanto encorajar todo mundo. E o Senhor falou comigo, você vai encorajar, filho. Você vai encorajar. Porque eu amo os que andam na verdade. Eu tenho misericórdia dos que andam no erro. Mas eu preciso saber que eu estou vendo. Eu preciso saber que eu me importo. Mas eles precisam saber que eu sou santo. O preço que eu paguei naquela cruz. Por amar cada um deles foi muito alto. O Senhor está dizendo, há uma missão a cumprir. Eu te chamei para fazer algo para mim. Até quando você vai esperar? O Senhor está dizendo, eu estou com você, eu quero te dar. Hoje de manhã o Rafael mandou uma mensagem para mim, achei tão interessante. Vou falar aqui, tudo bem? Ele falou que quando ele vinha para cá, ele teve uma visão de como se Jesus estivesse recebendo muitos presentes. Muitos presentes. E as pessoas entregavam muitos presentes para ele. E ele abençoava todos, ele curava todos, ele libertava todos. E o Senhor falou para mim, filho, tem muito presente esperando. Mas eu não estou podendo entregar. Eu não estou podendo entregar. E eu queria dar para alguns tantos presentes e dizer, filho, agora você também distribui. Que a igreja é assim, Deus dá para a gente entregar a outros, amém, irmãos? Esta é a igreja de Jesus, amém? Esta é a igreja que um dia eu aprendi, que eu sonhei. É por isso que você vai ver para sempre escrito aqui, amando pessoas, fazendo discípulos. Pessoas perfeitas? Não. As pessoas que amam e obedecem a Jesus. Vamos ficar de pé?